Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Tá no Foco, que é uma realização da RT Performance em conjunto com a Academia Rafael Toro de Finanças. E hoje eu estou muito feliz em estar recebendo conosco uma pessoa que trabalhou comigo durante muito tempo num grande projeto num banco internacional e hoje está junto comigo também num projeto de mentoria num dos programas da RT Performance, o programa Lidero. Então eu trago aqui para conversar conosco sobre um tema muito legal que eu também gosto muito, a Sandra Negro. Tudo bom, Sandra? Tudo. É um prazer estar com vocês aqui nessa longa história. Legal, legal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os caminhos da vida, né? As jornadas, efetivamente, né? E não só no sentido figurado. Então eu queria que tu contasse para nós e contextualizasse como é que a gente começa a fazer o porquê de uma escolha de fazer uma caminhada. E conta para nós quais foram as caminhadas que tu fez. Eu já fiz 3 caminhadas, vou partir para a 4ª esse ano. A primeira que eu fiz foi o caminho de Santiago de Compostela, e ele foi um caminho que para mim foi um marco, né? E é por isso que eu falo que sempre, quando a gente decide um caminho, ele tem que ter a ver com o propósito para a nossa vida, qualquer que seja esse caminho que a gente esteja trilhando, quer dizer, ele seja pessoal, profissional. E quando eu escolhi fazer o caminho de Santiago de Compostela, não era só uma caminhada de 825 quilômetros, né? Porque assim, antes de qualquer passo, de qualquer planejamento, da gente ter o peso da mochila nas costas, a base de tudo é ter um propósito. E para mim, o propósito era saber que você está caminhando, saber também onde quer chegar, mas principalmente o que ia me motivar a seguir, mesmo quando estava sentindo muita dor. Nossa, muito legal mesmo. Tu caminhou com uma estrutura, uma rede de apoio. Como é que foi essa rede de apoio em todo o teu processo? E o que tu pode contar para nós também da situação de rede de apoio para aquelas pessoas que estão caminhando sozinha lá e eu sei que muita gente está lá para ajudar, né? Pode falar um pouquinho? Eu tive muitas pessoas do meu lado que me apoiaram, que me deram força, que achavam que eu era maluca, porque eu não tinha preparo físico, eu já tinha mais de 50 anos. E tive também aquelas pessoas que falavam para mim que você tá louca, você não vai conseguir. Você já imaginou o que isso significa? E eu escolhi me cercar de pessoas que me impulsionassem, porque eu fiz isso a minha vida inteira. No trabalho, por exemplo, eu me cercava de pessoas, eu tinha mentores, eu tinha pessoas que já tinham passado por aquilo que eu queria passar, que já tinham um conhecimento muito maior sobre aquilo, sobre onde eu queria chegar, por exemplo, em termos profissionais, e sempre contei com essas pessoas para me darem apoio no sentido de, olha, qual é a melhor formação, qual é a habilidade que você tem que desenvolver, que comportamentos você tem que fazer. Então, isso foi muito fácil para mim no caminho. E eu vou dizer que muitas pessoas me apoiaram, mas eu acho que talvez o maior apoiador de todos foi o meu marido. E ele tem umas coisas muito legais que aconteceram, que logo quando eu comecei a fazer o planejamento, que eu comecei a ver, olha, são 800 quilômetros, 825, tem uma topografia bem complicada, porque no primeiro dia você tem que atravessar os Pirineus. Um dia eu parei, olhei para ele e falei assim, meu, como é que eu vou conseguir fazer isso, né? E a resposta dele foi simples e singela, com a voz da experiência. Ele olhou para mim e falou assim, simples, um passo de cada vez. Então, eu acho que na jornada profissional é exatamente igual. A gente precisa estar lá com pessoas que nos motivem, buscar pessoas que vão nos agregar conhecimento, vão nos agregar experiência, porque assim, ninguém chega longe sozinho. E não precisa ser sozinho. A gente está cercado de muita gente boa. Nossa, muito legal. Tô pensando aqui, me visualizando, né? O teu esposo servia como um guia, uma liderança, ele dava ritmo e fazia uma proteção da tua energia, né? Na realidade era exatamente isso. Às vezes ele subia correndo e descia correndo, balançando os bastões, porque não precisava deles para apoio, e eu olhava para ele e falava assim, meu Deus do céu, não sei se eu te amo ou se eu te odeio. Uma força me impulsionando, né? Pro amor ou pro ódio. Muito legal, muito legal. Agora olha só, tu falou muito em preparação aí. Eu queria que tu comentasse então um pouco mais como é que foi o processo de preparação, né? Como é que tu organizou a tua jornada? Agora a gente já está numa fase onde tu conhece, sabe das dificuldades, mas
no início? Como é que é preparar essa jornada quando tudo é expectativa? Foi bem detalhado, porque o que você falou, hoje eu já conheço bem como são esses caminhos, por ter vivido, mas imagina que eu parti do zero. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar pessoas que já tivessem feito o caminho, procurar a Associação dos Peregrinos aqui de São Paulo, por exemplo, e começar a capturar todo o conhecimento que eles pudessem me passar, da experiência deles, da rotina deles, de tudo que você precisava levar no meio do caminho. Procurei bibliografia, alguns livros, e aí, em cima de todo esse conhecimento, eu comecei a fazer o meu planejamento, né? E o meu planejamento era assim, eu tenho que andar 825 quilômetros, e eu tinha 33 dias. Eu falei, bom, o que eu quero fazer? Fatio nos dias, né? Fatiei nos dias, e aí, para cada dia, o planejamento era: eu tinha que começar fazendo as subidas, porque era sempre onde eu tinha mais dificuldade e eu precisava ter mais energia. E aí eu precisava ter noção do que eu precisava ter de conhecimento técnico, por exemplo, o que eu tinha que conhecer o terreno, o que eu tinha que conhecer de planejamento financeiro, porque todos os dias tinham lá um custo envolvido, você tinha que pensar quanto que eu vou gastar nesses 30 e tantos dias, tinha que ter preparo físico, então eu fiz uma jornada com preparo físico, assim, um ano antes eu comecei a me preparar muito fortemente, mas principalmente exige uma preparação emocional e uma preparação mental, né? Então, mesmo estudando cada etapa do caminho, a topografia, local para dormir, essas coisas todas, eu ainda sabia que eu ia ter muitos desafios que talvez eu não tivesse consciência ainda que eu fosse enfrentar. Mas a preparação foi absolutamente fundamental para o processo. E assim, voltando depois, eu comecei a aplicar várias coisas no dia a dia do meu trabalho, né? Quando eu tinha metas e projetos definidos, eu fatiava aquilo em pequenos períodos, eu fatiava em dias que eu tinha para realizar, e cada dia eu dividia nas horas todas de trabalho que eu tinha, e nessas horas de trabalho eu tinha horas em que eu tinha dedicação total para concentração, mas eu tinha momentos de parada, momentos em que eu ia cuidar da minha alimentação, porque isso tudo contava para eu poder voltar com mais energia e cumprir a jornada até o final. Legal, então a gente falou de motivação, de direcionamento, falamos também de planejamento, falamos de conhecimento técnico, né? Importantíssimo conhecimento técnico, mas eu queria entender um pouquinho mais, e se tu pudesse falar para nós, o autoconhecimento, a etapa do autoconhecimento, né? Porque muitos falam que o caminho, principalmente um caminho de 825 quilômetros, como o de Santiago, é um caminho onde tu vai para te encontrar, para te conhecer. Como é que é esse autoconhecimento, então, na parte prática? Como é que tu te descobriu na volta desse caminho? Vou dizer que essa era uma das minhas maiores expectativas, que é a coisa de se conhecer. Então, assim, o caminho me ensinou e confirmou, na verdade, muitas coisas que eu já sabia sobre mim. Então, por exemplo, eu sei que eu funciono melhor de manhã. Então, eu acabei planejando todos os trechos mais difíceis, que iam requerer um esforço maior fisicamente, para fazer pela parte da manhã. Porque eu sou assim, eu gosto de me livrar logo do que é mais difícil para fazer, e quando eu consigo terminar o que é mais difícil, me dá um gás para fazer o resto muito forte, né? E aí, como eu me conheço bastante também, eu sei que eu sou uma pessoa que gosta de ter as coisas muito bem planejadas. Então, quando as coisas fogem do script, eu fico muito frustrada, e a minha tendência é a travar e a desistir. Por isso, quando eu falei lá atrás, assim, eu tinha 33 dias para fazer o caminho. Eu planejei em fazer em 30 dias. Por quê? Para ter uma margem de segurança se alguma coisa acontecesse errada. E assim, em absolutamente tudo na minha vida eu trabalho com margem de segurança. Eu tenho um projeto que eu tenho 20 dias para fazer, eu planejo fazer esse projeto em 15 porque eu preciso de uma margem de segurança. Porque se acontecer alguma coisa errada, eu tenho sempre um plano B. A coisa do autoconhecimento, ele te dá sabedoria na prática, porque você aprende a se respeitar, aprende a entender os seus gatilhos, que é, putz, o que vai fazer eu desistir? O que vai fazer eu sofrer nesse momento, né? Como, por exemplo, saber os meus horários de mais energia, o que me drena, o que me motiva, me ajudou a planejar muito e a planejar com inteligência. Eu acho que a partir do momento que você se conhece, você consegue fazer um planejamento, uma organização com muito mais inteligência e assertividade. Também me ajudou a entender que, e isso eu acho que foi uma das lições mais importantes, que é que nem sempre o que serve para o outro vai funcionar para mim, né? E aí eu precisei testar, ajustar, até encontrar o meu ritmo. Então, muitas vezes, o meu marido ia lá para frente porque ele tinha um preparo físico melhor e eu ficava ansiosa no começo porque eu achava que tinha que acompanhá-lo.
E, na verdade, eu fui aprendendo que, não, eu tenho que ir no meu ritmo. Então, essa coisa do autoconhecimento é o que me deu muita segurança emocional para poder aguentar as diversidades do caminho. Legal. Isso tudo a gente pode traçar um paralelo no meio corporativo, né? Porque um líder passa por essas etapas tudo, né? E falando também de liderança, eu queria te perguntar o seguinte, ó, tu comentou aí de alguns situações de sair coisas que não estavam planejadas. Como é que foi? Tem algum exemplo que tu pode trazer para nós de alguma coisa que aconteceu? Hoje eu vou caminhar, mas caiu muita chuva. Sei lá, traz para nós aí o exemplo do teu dia a dia lá. Nem tudo são flores, né? A gente teve várias situações como essa aí. Você falou uma delas que foi a coisa do... Quando a gente saiu, o primeiro dia do caminho, você tem que fazer uma subida de 19 quilômetros e atravessar os Pirineus. E era o meu maior medo, porque eu tinha medo de subida, porque eu não tinha muito preparo físico, eu achava que não tinha. Quando a gente venceu o primeiro dia, eu achei que estava tudo lindo e maravilhoso, né? E aí, no segundo dia, amanheceu chovendo. E a gente não estava preparado para uma chuva forte, porque tinha levado umas capas de chuva bem simplesinhas. Como isso, aconteceu várias coisas. Por exemplo, no primeiro dia, quando a gente chegou na segunda cidade e foi procurar lugar para dormir, o albergue 1 não tinha, o albergue 2 não tinha hotel, não tinha lugar para dormir. Aí a gente teve que andar mais 4 quilômetros até achar um lugar para dormir. No segundo dia aconteceu exatamente a mesma coisa. A verdade é essa, né? Tanto no caminho quanto no trabalho, as coisas mudam, né? O projeto muda, você tem alguém da equipe que sai, tem uma crise inesperada, né? Um projeto que começa a ir por água abaixo. Então, a gente tem que estar sempre preparado para rever o planejamento, tem que estar aberto e flexível e tem que trabalhar com uma margem de segurança. Para mim, as coisas essenciais. Eu acho que tem uma outra coisa que para mim foi muito importante nesse momento, foi uma grande lição do caminho, que foi entender que eu tenho que aceitar que as coisas que estão fora do meu controle não acontecem no meu tempo, e sim no tempo do outro. E eu tive que aprender a administrar isso, porque em vários momentos lá, eu tinha um planejamento que a gente queria sair 6 horas da manhã, mas a casa onde a gente estava não estava preparada para poder servir café para a gente. A essa hora eu tinha muita gente e o ritmo dele era muito lento. Então, nessa hora, você olha e fala assim, eu não tenho controle da situação. Então, eu tenho que entender que eu tenho que aprender a administrar isso. Isso foi muito bom para mim na vida. Porque hoje, antes de olhar, quando eu olho as situações que estão me deixando estressada, ansiosa, a primeira coisa que eu penso é, eu tenho controle sobre essa situação? Para ter todo esse sentimento desaguando em cima? Não, então não adianta eu ficar ansiosa, não adianta eu ficar estressada. Eu acho que é basicamente isso, Sandro. Legal, e aqui eu queria te falar uma coisa e até fazer um depoimento aqui ao vivo na frente de todo mundo. Com a Sandra, enquanto profissional, eu aprendi muitas coisas, entre essas coisas a resiliência, a capacidade de adaptação que ela comentou agora, que ela fez durante o caminho, que é uma característica muito forte da Sandra, mas tem outra coisa, que é o planejar e buscar a entrega antes do tempo definido, para ter aquele período de tranquilidade, de não estar sempre correndo contra o relógio. Então, assim, Sandra, às vezes a gente fala e acha que é clichê, que a gente não sabe quantas pessoas a gente impacta, mas as outras pessoas sabem que a gente impactou. E eu posso te dizer que durante toda a carreira que a gente teve próximo aí profissionalmente, e hoje ainda assim, né, a tua postura sempre me impactou e eu aprendi muito contigo. É muito legal estar aqui, muito legal. Tu começou a falar ali da situação da capa de chuva, por exemplo. Levar uma capa de chuva barata para um caminho desse, Sandra, me conta aí o que aconteceu, como é que foi? Eu vou dizer que subestimar o que parece pequeno. E quando a gente faz isso, invariavelmente a gente paga um preço alto, né? Quer dizer que a gente aprende pelo amor e pela dor, né? Nessa hora a gente aprende pela dor. Então, é aquela situação que a gente negligencia algo que parece pequeno, que não vai dar problema. Então, assim, quando eu fiz o meu planejamento, eu olhei a previsão do tempo dia a dia e a previsão de chuva era baixíssima, baixíssima. E aí tudo que você coloca na mochila pesa e tem um limite que você pode levar de peso. Quando eu fui olhar a questão da capa de chuva, a capa de chuva não era uma capa de chuva barata aqui no Brasil, ela é muito grossa, então ela é pesada, ela era muito grande, então ocupava espaço. Eu falei, quase não tem previsão de chuva, então não vamos levar aquelas que você compra na porta do estádio de futebol, aquelas de plástico. E aí falei, né, que no segundo dia amanheceu chovendo.
é aquela coisa que você acha que um detalhe não vai fazer diferença, e muitas vezes, quando a gente fala em termos corporativos, na vida profissional, é exatamente isso, né? A gente negligencia alguns detalhes, que é, putz, vou fazer um alinhamento antes de uma reunião importante, fazer uma validação de um documento ou de um relatório que você vai mandar para o seu gestor, para o seu líder. Essas coisas parecem situações pequenas, mas que às vezes os Um erros... simples e-mail sem revisão, né? Isso pode causar um dano irreversível. Então, não prestar atenção na capa de chuva pode sair caro esse banho de chuva aí, né? Dá para dizer que São Pedro brigou com Santiago e tu teve que pagar uma capa de chuva nova. Duas, né? Porque uma para mim e uma para o meu marido também, né? Não, muito legal, muito legal. É uma pena que a gente já está indo quase para o final, porque a gente poderia passar muito tempo aqui conversando sobre esse tema que eu adoro tanto. Mas o que é estar aberto ao novo depois de um caminho como esse? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, tu falou no início que está te preparando para uma nova caminhada. Que caminhada é essa? Conta para nós aí aonde vai ser, qual é o percurso e se a gente vai poder te acompanhar nessa caminhada aí. Eu falo que o caminho é uma escola viva, né? Por isso que a gente tem que estar aberto ao novo, porque primeiro que a gente está inserido dentro de uma nova cultura. Cada dia é uma nova cidade, com novas pessoas, com sotaques diferentes, porque a gente cruza com gente do mundo inteiro, costumes diferentes. O próprio caminho tem os seus rituais, e às vezes as cidades onde a gente parava tinham rituais específicos, comidas diferentes, jeitos diferentes de pensar e viver. Então, se você não prestar atenção no que acontece à sua volta e estar aberto a ter essa experiência, você perde o melhor da caminhada. E eu acho que quando a gente fala no caminho, o mundo corporativo é exatamente assim. A gente precisa praticar o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, porque é o que faz a gente crescer, é o que faz a gente evoluir, faz a gente ser melhor. E isso não é só fazer curso e buscar formação, é ter a mente aberta para ouvir, para observar, para aprender com quem vem de outro lugar, com outras gerações, né? Com quem tem outra bagagem. Uma coisa que eu aprendi no caminho é você tem que saber contemplar a beleza do agora, né? Eu nunca vou me esquecer que quando a gente saiu para o último dia de caminhada, a gente estava bem no alto e a gente saiu antes do amanhecer. E aí quando a gente estava caminhando no alto da colina, assim, a gente foi presenteado com um espetáculo maravilhoso, que era o sol estava nascendo por trás da colina, no meio de umas nuvens, assim, a colina estava cheia de nuvem, porque estava muito úmido. E aí eu e meu marido paramos para ficar olhando, só olhando aquele sol nascendo. E os peregrinos passavam pela gente, desviavam apressadamente, porque o objetivo daquele dia era chegar em Santiago. E aí eu só conseguia pensar que, gente, acho que eles estão perdendo o maior presente que a gente recebeu nesse dia. E aí, quantas vezes no trabalho e na vida a gente faz a mesma coisa? A gente está tão focado em ser promovido, está tão focado em se formar, está tão focado em entregar o projeto, que a nossa felicidade sempre está lá para frente, né? Ela está no futuro. E, na verdade, eu acho que a gente tem que aprender também a desacelerar, a sentir, a se encantar e a se permitir viver o presente. Curtir o caminho, né? Curtir o momento, curtir a caminhada. A gente não faz, o mundo corporativo atropela e a gente acaba não fazendo. Tu tem toda a razão. Mas e aí, conta qual é a tua novidade aí, o que vai acontecer nos próximos dias, aonde que nós vamos caminhar junto contigo? Daqui a 10 dias, eu e meu marido, a gente sai para uma próxima caminhada. Dessa vez ela vai ser no sul da Itália, o nome do caminho é Caminho Materano. Ele sai da cidade de Brindisi e a gente caminha 300 quilômetros em 17 dias até a cidade de Matera, que diz a lenda que é a cidade mais antiga da Europa. Então, ela vai ser uma experiência bem legal, porque, de novo, é um desafio que eu estou me impondo nesse momento, que é outra virada de chave da minha vida. Legal. E o percurso é tão desafiador quanto o Caminho de Santiago? Ele não chega a ter uma altimetria tão grande, né, uma diferença de altimetria tão grande quanto Santiago, e eu dividi em etapas mais curtas. Agora o planejamento foi para eu conseguir fazer com o máximo de tranquilidade e leveza possível. Agora olha só, que conversa magnífica aí, né? Precisamos fechar. E se tu pudesse agora deixar uma reflexão para alguém que está nos escutando sobre o paralelo do peregrino, do planejamento da caminhada, do meio corporativo, da pessoa, da alma, de estar aberto para o novo, qual seria a tua mensagem?
tudo isso que a gente falou é muito essencial, não só no mundo corporativo, na vida profissional, mas na vida pessoal. Eu acho que para tudo a gente tem que olhar as coisas com a intenção de, assim, qual é o propósito do que eu estou fazendo, se esse propósito é para me fazer feliz, para me fazer sentir satisfeito com o caminho que eu estou traçando, e olhar a questão de que, independente do que for que a gente tiver como propósito, fazer um bom planejamento, ter um processo organizado, ele te leva com mais tranquilidade. E pensar também que aquilo que você tem atenção, aquilo que você carrega na sua mochila, né? Porque às vezes a gente está sempre com a mochila tão cheia de coisa que, se a gente não for tirando algumas coisas de dentro dela, largando algumas coisas de dentro dela, a gente não consegue ter espaço para coisas novas. Eu falo isso, por exemplo, porque quando a gente é líder, às vezes a gente tem uma resistência enorme ou não consegue delegar algumas coisas, não consegue passar atividades, e de repente, se a gente não consegue fazer isso, a gente não tem espaço na nossa vida para um novo projeto, para um novo desafio. E eu falo que talvez o mais importante de tudo é que o caminho ele ensina para a gente, além de simplicidade, além de desapego, é uma jornada transformadora. Então, o que ele ensina para a gente é que não é sobre chegar, é o que você se torna ao caminhar, porque você se transforma enquanto caminha. E na vida é assim. Qualquer jornada que a gente faça, escolha um propósito, você está sendo transformado nesse momento de jornada. Então, aproveita a jornada, que ela é o que molda a gente. Perfeito, perfeito mesmo. Sandra, eu queria te agradecer com o coração aberto mesmo, porque tu compartilhou aqui a tua jornada com muita verdade, com muito sentimento. Isso é muito bacana. Talvez sejam algumas coisas que estejam faltando no mundo corporativo hoje, né? Principalmente quando a gente fala de sentimento. Gente, olha, eu quero te acompanhar nessa viagem, então a gente vai também, de repente, na tua volta, fazer um novo episódio aqui, colocando como é que foi essa aventura aí novamente. Então, muito obrigado mesmo pela participação. E você que está nos assistindo, continue com a gente. Mantenha seu contato junto ao YouTube e acompanhe nossos episódios, onde a gente traz pessoas interessantes como a Sandra para trazer informações e traçar paralelo da vida cotidiana com aquilo que a gente faz no mercado e no mundo corporativo. Obrigado a você, hein? Continue conosco.